Leitura do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Autor C.S. Lewis. Carta número 17. Meu querido Vermelindo, a forma desdenhosa com a qual você falou na sua última carta, da gula como meio para capturar almas, só demonstra sua completa ignorância. Um dos grandes feitos dos últimos 100 anos foi mortificar a consciência humana quanto a isso, de modo que agora você dificilmente vai encontrar de norte a sul, leste a oeste da Europa um único sermão ou uma consciência atormentada com esse assunto. Nós causamos esse efeito em grande escala, concentrando todos os nossos esforços na gula da delicadeza e não na do excesso. A mãe do seu paciente, conforme eu posso inferir do seu dossiê, e você deve ter aprendido com maldade e pouso, é um bom exemplo. Ela ficaria surpresa um dia, e espero que ela fique mesmo, ao descobrir que toda a vida dela foi escravizada por esse tipo de sensualidade, o que lhe passa despercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Mas qual a importância das quantidades, desde que possamos usar o estômago e o paladar humanos para produzir queixumes, impaciência, falta de caridade e egoísmo? Maldade Pouso tem essa velha senhora em suas mãos. Ela é um verdadeiro terror para anfitriões e seus empregados. Está sempre rejeitando o que lhe é oferecido, para dizer com uma pequena reverência e sorrisinho sem graça: Ah, me faz um pequeno favor, por favor. Tudo o que eu quero é uma xícara de chá, fraco, mas não fraco demais, e uma minúscula torradinha bem torrada. Você percebe o que eu quero dizer? Porque o que ela quer é menor e menos custoso do que o que foi posto no seu prato. Ela nunca reconhece como gula a determinação de obter o que quer, por mais trabalhoso que possa dar aos outros. No exato momento em que satisfaz seu apetite, ela crê que está praticando a temperança. Em um restaurante lotado, ela dá um gritinho sobre o prato que alguma garçonete visivelmente sobrecarregada colocou à sua frente e diz: Ah, isso é muito mais do que eu posso comer. Leve isso embora e traga, quem sabe, um quarto disso. Se questionada, ela poderia dizer que está fazendo isso para evitar o desperdício. Na realidade, ela o faz porque a ilusão particular da delicadeza a qual nós a escravizamos vê como ofensa a visão de mais comida do que ela desejava. O valor real do trabalho silencioso e discreto que o Maldadiposo desenvolveu há anos nessa velha senhora pode ser avaliado pelo modo como o estômago dela agora domina toda a sua vida. A mulher está no estado de espírito que pode ser chamado de tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá adequadamente preparada, ou ovos adequadamente fervidos, ou um pedaço de pão adequadamente torrado. Mas ela nunca acha nenhum serviçal ou nenhum amigo que seja capaz de fazer essas coisas simples da forma apropriada. Porque a noção dela do que é apropriado oculta uma demanda insaciável pelos precisos e quase impossíveis prazeres palatáveis que ela imagina se lembrar do passado. Um passado descrito por ela como aqueles tempos em que você podia ter bons empregados, mas conhecidos por nós como a época em que os sentidos dela eram mais facilmente satisfeitos e ela tinha prazeres de outros tipos, que a tornava menos dependente daquelas da mesa. Nesse meio tempo, a decepção constante produz um mau humor diário. Os cozinheiros acabam pedindo demissão e as amizades esfriam. Se acaso o inimigo conseguir introduzir em sua mente a mais leve suspeita de que ela manifesta demasiado interesse em comida, maldade e pouso, contra-ataca imediatamente, sugerindo-lhe que ela não se importa com os que comem, mas
que goste de ter coisas bem preparadas para o seu menino. Certamente, essa atitude mesquinha sempre foi uma das fontes principais do desconforto doméstico de seu filho por longos anos. Acontece que o seu paciente é o filho dela. Por mais que bem acertadamente, aliás, você trabalhasse duro em outras frentes, seria bom fazer uma pequena investida silenciosa com respeito à questão da gula. Sendo o seu paciente um homem, não é provável que ele caia na armadilha do tudo o que eu quero. Os homens são mais facilmente transformados em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem se achar os maiores especialistas em gastronomia e ficar realizados por terem achado um único restaurante da cidade em que a carne é preparada de forma apropriada. Aquilo que começa como vaidade pode ser gradativamente transformado em hábito, mas não importa de que jeito você o aborde, o negócio é submetê-lo a um estado em que a negação de qualquer prazer, seja qual for, champanhe ou chá, sole coberto ou cigarros, acabará por deixá-lo fora de si. Porque nesse caso, Vermelindo, a caridade, a justiça e a obediência dele estarão todas à sua mercê. O mero comer em excesso é bem menos valioso do que o apreço pela delicadeza. Seu uso principal é constituir artilharia para os ataques à castidade. Seja quanto a esse ou qualquer outro assunto, mantenha seu homem em constantes condições de falsa espiritualidade. Jamais permita que ele note o aspecto medicinal. Faça com que ele continue se perguntando que tipo de orgulho ou falta de fé o entregou em suas mãos quando uma simples pesquisa sobre o que ele esteve comendo ou bebendo nas últimas 24 horas mostraria a ele de onde vêm as munições que você dispara e assim predispô-lo para uma pequena abstinência, para com isso colocar em xeque todo o seu poder de persuasão. Se ele tiver mesmo que pensar no lado medicinal da castidade, faça-o engolir a grande mentira na qual fizemos os humanos ingleses acreditarem que o exercício físico em excesso e a consequente fadiga são especialmente favoráveis a essa virtude. Como eles podem crer nisso, levantando em conta a notória luxúria dos marinheiros e dos soldados? É uma boa pergunta. Mas nós usamos os professores para vender essa história. Pessoas interessadas na castidade apenas como uma desculpa para praticar esportes e que, por isso, recomendavam o esporte como um auxílio à pureza. Mas todo esse negócio é grande demais para tratar no finalzinho de uma carta. Com carinho, seu tio Maldanado. Carta 18. Meu querido Vermelindo, mesmo com remeleca, você deve ter aprendido na faculdade a técnica rotineira de tentação sexual. E já que para nós, espíritos, tais assuntos nos deixam consideravelmente entediados, embora seja necessário, como parte de nosso treinamento, não vou falar sobre ele. Mas, quanto às questões mais preocupantes envolvidas nisso, penso que você ainda tenha bastante a aprender. A exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema, ou completa abstinência ou monogamia absoluta. Desde a grande vitória do nosso Pai, tornamos a primeira alternativa bem difícil para eles. Já a última, nós a transformamos nos últimos séculos numa rota de escape. E o fizemos por meio dos poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente de curta duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento, que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente, e que se um casamento não for capaz de realizar isso, ele não é mais obrigatório. Essa ideia é a nossa paródia da ideia original do inimigo.
Toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento do axioma de que uma coisa não seja outra e especialmente que um ser não seja outro ser. Meu bem é meu bem e seu bem é seu bem. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é ao excluir todos os outros objetos do espaço que ocupa. Se ele se expandir, o faz empurrando outros objetos de lado ou absorvendo-os. Um ser faz o mesmo. Com os animais, a absorção assume a forma da alimentação. Para nós, ela significa que a vontade e a liberdade de um ser mais fraco é sugada para fora por outro mais forte. Existir significa estar em competição. Agora, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma tentativa continuada de escapar dessa óbvia verdade. Ele tem por objetivo uma contradição. As coisas devem ser muitas, ainda que de alguma forma também devem ser uma só. O bem de um ser é ser o bem do outro. Ele chama essa impossibilidade de amor, e essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em todas as coisas que ele faz e até em tudo que ele é, ou alega ser. Assim, ele não fica satisfeito nem mesmo em si, em ser uma simples unidade aritmética, pois alega ser três e ao mesmo tempo um, a fim de que essa bobagem sobre o amor possa apoiar-se na sua própria natureza. Do outro lado da balança, ele evidencia aquela invenção obscena do organismo, em que as partes são pervertidas do seu destino natural, que é a competição, e são obrigadas a cooperar. Seu motivo verdadeiro para se fixar no sexo como o método de reprodução entre seres humanos fica bastante evidente pelo uso que ele fez disso. O sexo poderia ter sido, do nosso ponto de vista, algo bem inocente. Ele poderia ter sido meramente mais um modo pelo qual um ser mais forte se aproveitasse de um ser mais fraco, como de fato se dá entre as aranhas, em que a fêmea conclui as suas núpcias comendo o macho. Mas no caso dos humanos, o inimigo, por sua graça, associou a afeição entre as partes com o desejo sexual. Ele também fez os filhos dependentes do pai e deu aos pais um estímulo para cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo. Só que pior, pois os membros são mais independentes, mas ainda assim estão unidos de uma forma mais consciente. A coisa toda de fato revela-se como sendo simplesmente mais um mecanismo para atraí-los para seu manancial de amor. Agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um casal unido pelos laços do matrimônio como uma só carne. Ele não disse que se tratava de um casal feliz no casamento, ou de um casal que contraiu núpcias por estar apaixonado. Mas você pode fazer os humanos ignorar esse fato. Você também pode fazê-los esquecer que o homem que eles chamam de Paulo não confiou isso a pares casados. A simples relação sexual para ele torna as pessoas uma só carne. Desse modo, você pode fazer os humanos aceitarem como elogios retóricos ao estar apaixonado, o que, na verdade, não passa de uma descrição simples do significado real da relação sexual. A verdade é que sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram, quer não, uma relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre. A partir da afirmação inconteste de que essa relação transcendental foi criada para gerar e, se feita de forma obediente, frequentemente gerará a afeição e a família, os humanos podem ser levados a inferir a crença falsa de que a mistura de afeição, medo e desejo, que eles chamam de estar apaixonado, seja a única coisa que torne um casamento feliz ou sagrado. É bem fácil induzi-los a esse erro,
porque o estar apaixonado muito frequentemente precede os casamentos que estão nos desígnios do inimigo. Na Europa Ocidental, ou seja, com a intenção da fidelidade, fertilidade e boa vontade, da mesma forma que a emoção religiosa, muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a considerar que a base do casamento é uma versão altamente colorida e distorcida de algo que o inimigo promete, na verdade, como sendo seu resultado. Seguem-se daí duas vantagens. Em primeiro lugar, os humanos que não têm o dom da continência podem ser demovidos de buscar o casamento como solução pelo simples fato de não estarem apaixonados. E, graças a isso, a ideia de casar por qualquer outro motivo lhes parecerá baixa e cínica. Sim, eles pensam assim mesmo. Consideram a intenção de lealdade a uma parceria de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão de vida como algo mais desprezível do que um caldeirão de emoções. Não se esqueça de fazer o seu homem pensar que a cerimônia do casamento é algo muito chato. Em segundo lugar, qualquer fascínio sexual que seja, contanto que tenha a intenção de casar, será considerado amor. E este será utilizado como desculpa para qualquer culpa e como proteção de todas as consequências de alguém ter se casado com uma pessoa pagã, tola ou libertina. Mas falaremos mais sobre isso na próxima carta. Com carinho, seu tio Maldanado. Carta 19. Meu querido Vermelindo, estive pensando profundamente sobre a pergunta que você me fez em sua última carta. Se, conforme eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição por sua própria natureza, e, portanto, a ideia de amor do inimigo, de certo modo, é uma contradição. O que será da minha advertência reiterada de que ele realmente ama o verme humano e realmente deseja a liberdade e a existência eterna deles? Espero, meu querido rapaz, que você não tenha mostrado as minhas cartas a ninguém. Não que isso importe. Qualquer um veria que a aparente heresia na qual eu caí é puramente acidental. Aliás, espero que você também tenha entendido que eu estava brincando quando fiz algumas referências aparentemente nada elogiosas a Remeleca. Na verdade, tenho grande respeito por ele. E, evidentemente, algumas coisas que eu disse sobre não proteger você das autoridades não devem ser levadas a sério. Você pode confiar em mim para cuidar de seus interesses. No entanto, mantenha tudo trancado a 7 chaves. A verdade é que eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que o inimigo ama os seres humanos de verdade. Isso, é claro, é algo impossível. Ele é um ser único e eles são distintos dele. O bem deles não pode ser o dele. Toda a conversa dele sobre o amor deve ser um disfarce para alguma outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para tê-los criados e para aguentar o trabalho que eles dão. O motivo pelo qual acabamos falando como se ele realmente tivesse esse amor impossível é nosso fracasso absoluto em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer com eles? É uma questão insolúvel. Não vejo nenhum problema em lhe dizer que essa mesma questão foi a causa principal da briga do nosso pai com o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate pela primeira vez e quando mesmo naquele estágio precoce, o inimigo confessou livremente que preferia certo episódio sobre a cruz. Nosso pai, muito naturalmente, solicitou uma audiência e pediu uma explicação. O inimigo não deu resposta, a não ser gerando uma lorota sobre o amor desinteressado que ele tem deixado circular desde então. Naturalmente, isso era inaceitável para o nosso pai. Ele implorou para o inimigo
pôr logo as cartas na mesa e deu a ele essa oportunidade, apesar de admitir estar realmente ansioso para saber o segredo. O inimigo respondeu: Ah, como eu gostaria que você soubesse. Foi, imagino eu, nesse ponto da conversa que a indignação do nosso pai, por tamanha falta de confiança sem motivo, o fez afastar-se a uma distância infinita da presença, de forma tão súbita que deu origem àquela história ridícula contada pelo inimigo de que nosso pai foi expulso do céu. Desde então, começamos a perceber por que o opressor foi tão sigiloso. Seu trono depende desse segredo. Os membros da sua facção frequentemente admitem que, se viermos a entender o que ele quer dizer com amor, a guerra terminaria e nós teríamos de regressar ao céu. E aí é que está a nossa grande tarefa. Sabemos que ele não pode realmente amar. Ninguém pode. E isso não faz sentido. Se pudéssemos apenas descobrir o que ele realmente está tramando, hipótese após hipóteses foram testadas sem que tenhamos descoberto. Contudo, não podemos jamais perder a esperança. Mais e mais teorias refinadas, bancos de dados cada vez mais abarrotados, recompensas mais ricas para pesquisadores que fazem progressos, mais e mais punições terríveis para aqueles que falham. Tudo isso buscado com persistência e rapidez até o fim dos tempos, com certeza não deixará de obter êxito. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável ou não para um ser humano. Na verdade, Vermelindo, esse é o tipo de pergunta que se espera que eles façam. Deixe-os discutindo-se o amor ou o patriotismo, ou o celibato ou as velas nos altares, ou a abstinência do álcool ou a educação são coisas boas ou más. Você não vê que não há uma resposta? Nada disso importa, exceto a tendência de dado estado de espírito em dadas circunstâncias para mover um paciente particular em um dado momento específico para mais perto do inimigo ou mais perto de nós. Assim, seria ótimo fazer o paciente optar por considerar se o amor é bom ou mal. Se ele for um homem arrogante que despreza o corpo com base no apreço pelos pequenos prazeres, ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de pureza e alguém que tem prazer em ridicularizar o que a maioria de seus companheiros aprecia. Nesse caso, faça com que ele se decida absolutamente contra o amor. Inculque nele um ascetismo arrogante e depois, quando tiver separado a sexualidade dele de tudo que possa humanizá-lo, faça pesar sobre ele de uma forma ainda mais brutal e cínica. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e ingênuo, alimente-o com poetas menores e romancistas de quinta categoria da velha guarda, até que o levemos a acreditar que o amor é irresistível e, de certa forma, meritório. Essa crença não é de grande ajuda, eu lhe garanto, na produção da luxúria ocasional, mas é uma receita incomparável para adultérios prolongados, nobres, românticos e trágicos que terminam, se tudo correr bem, em assassinatos e suicídios. Se isso falhar, ao menos poderá ser usada para direcionar seu paciente a um casamento útil, porque o casamento, embora seja uma invenção do inimigo, tem a sua utilidade. Deve haver várias jovens na vizinhança que tornariam a vida cristã extremamente difícil para o seu paciente. Se você for capaz de persuadi-lo a se casar com uma delas, faça o favor de me enviar um relatório sobre isso na próxima vez que for escrever. Nesse meio tempo, tenha em mente que esse estado de ficar apaixonado não é por si só necessariamente favorável a nós ou outro lado. Trata-se simplesmente de uma ocasião que nós e o inimigo tentamos explorar.
como a maioria das outras coisas sobre as quais os humanos ficam entusiasmados, por exemplo, a saúde e a doença, a velhice e a juventude, ou a guerra e a paz. Estar apaixonado é do ponto de vista da vida espiritual, nada mais do que matéria-prima. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 20. Meu querido Vermelindo, noto com grande insatisfação que o inimigo, pelo menos por enquanto, pôs um fim forçado aos seus ataques diretos contra a castidade de seu paciente. Você deveria saber muito bem que ele sempre faz isso no final e que você deveria ter parado antes de ter alcançado esse estágio. Pois, do jeito que as coisas estão, seu homem descobriu agora a perigosa verdade de que esses ataques não duram para sempre. Consequentemente, você não pode usar de novo o que, afinal de contas, é a nossa melhor arma, a crença dos humanos ignorantes de que não há esperança de se livrar da gente, exceto rendendo-se a nós. Você já experimentou persuadi-lo de que a castidade faz mal à saúde? Ainda não recebi seu relatório sobre as jovens da vizinhança. Gostaria de recebê-lo o mais rápido possível, pois, se não pudermos usar a sexualidade dele para torná-lo depravado, temos que tentar usá-la para a promoção de um casamento desejável. Nesse meio tempo, gostaria de lhe fornecer algumas dicas sobre o tipo de mulher, quero dizer, o tipo físico, porque quem ele deve ser encorajado a se apaixonar-se, for o melhor que pudermos fazer. De uma forma rude e imediata, é claro, essa questão será decidida por espíritos posicionados bem mais abaixo que você e eu nos encontramos na baixarquia. A tarefa desses grandes mestres é produzir em cada época uma orientação equivocada do que pode ser chamado de gosto sexual. Eles fazem isso manipulando o círculo restrito de artistas populares, estilistas e publicitários que determinam o que está na moda. Seu objetivo é guiar cada sexo para longe daqueles membros do sexo oposto com quem eles mais provavelmente contrariam matrimônios úteis e espirituais, felizes e férteis. Assim, por muitos séculos, temos triunfado sobre a natureza até o ponto de fazer com que certas características secundárias do homem, tais como a barba, sejam desagradáveis para quase todas as mulheres. E há mais nisso do que você poderia supor. Quanto ao gosto masculino, nós o tornamos bem variado. Certa vez, nós o direcionamos para o tipo aristocrático e escultural de beleza, misturando a vaidade masculina com os seus desejos e encorajando a raça a reproduzir-se essencialmente com as mulheres mais arrogantes e extravagantes. Em outra ocasião, selecionamos um tipo exageradamente feminino, raquítico e languido, de modo que o desatino, a covardia e todas as hipocrisias e mesquinharias gerais que acompanham deveriam ser valorizadas. Atualmente, estamos no rumo inverso. A era do jazz sucedeu à era da valsa, e agora ensinamos os homens a gostarem de mulheres cujos corpos são poucos distinguíveis daqueles que os meninos possuem, uma vez que esse tipo de beleza é ainda mais transitório que os demais. Nós, assim, agravamos o horror feminino crônico de envelhecer, com muitos resultados excelentes, deixando as mulheres menos desejosas e menos capazes de ter filhos. E isso não é tudo. Nós fomos engenhosos para aumentar a permissividade da sociedade para a representação do nu explícito, não o nu real, na arte e na sua exibição nos palcos ou nas praias. Claro que tudo não passa de uma farsa. As figuras na arte popular são desenhadas de forma falsas. As verdadeiras mulheres em trajes de banho
ou em roupas colantes estão, na realidade, exprimidas e modeladas para parecerem mais firmes e esbeltas e mais infantilizadas do que permite a natureza de uma mulher adulta. Entretanto, ao mesmo tempo, o mundo moderno é instruído para acreditar que esteja sendo franco e saudável e regressando ao seu estado natural. Em consequência disso, estamos direcionando cada vez mais os desejos do homem para algo que não existe, fazendo o papel do visual externo ser cada vez mais importante na sexualidade e, ao mesmo tempo, tornando suas demandas cada vez mais impossíveis de serem realizadas. O que se segue disso é bem previsível. Essa é a estratégia geral do momento. Mas, diante desse quadro, você ainda conseguirá encorajar os desejos de seu paciente em uma de duas direções. Você vai encontrar, se olhar com cuidado para dentro do coração humano, que ele anda assombrado por pelo menos duas mulheres imaginárias, uma Vênus terrestre e outra infernal, e que seu desejo difere qualitativamente de acordo com o seu objeto. Há o tipo de mulher que desperta no homem desejos tais que o tornam receptivos ao inimigo, prontamente misturado com a caridade, prontamente obediente ao casamento e colorido por aquela luz dourada da reverência e da naturalidade que nós detestamos. Há outro tipo que ele deseja brutalmente, é que desejar brutalmente, um tipo que é mais bem usado para afastá-lo de vez do casamento, mas que mesmo dentro do casamento ele tenderia a tratar como escravo, ídolo ou cúmplice. Seu amor pelo primeiro tipo de mulher poderia envolver o que o inimigo chama de mal, mas apenas de forma acidental. O desejo do homem é que essa Vênus não seja a esposa de outro, e ele lamentaria muito o fato de não poder amá-la de acordo com a lei. Mas, no caso da segunda Vênus, o mal implicado é desejado, é o sabor picante que ele está buscando. No rosto, ele busca um traço de animalidade visível ou de cara emburrada, ou de malícia, ou de crueldade, e no corpo, algo bem diferente do que ele normalmente chama de beleza, algo que ele pode, até no momento de lucidez, descrever como feiura, mas que pela nossa arte pode ser aproveitado para exasperar uma obsessão particular. A verdadeira utilidade da Vênus infernal é, sem dúvida, servir de prostituta ou amante. Mas, se o seu homem for cristão e se tiver sido bem treinado nas bobagens sobre o amor irresistível e perdoador, ele pode muitas vezes ser induzido a se casar com ela. Isso vale a pena ser provocado. Você terá falhado com relação à fornicação e ao vício solitário, mas há outros métodos mais indiretos de usar a sexualidade do homem para levá-lo à ruína. E, aliás, não são métodos apenas eficientes, mas prazerosos. A infelicidade produzida é de um tipo muito duradouro e requintado. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 21. Meu querido Vermelindo, sim, um período de tentação sexual é uma excelente hora para preparar um ataque secundário à irritabilidade do seu paciente. Na verdade, pode até ser o ataque principal, desde que ele pense nele como o secundário. Mas aqui, como sempre, prepare o caminho para o seu ataque moral por meio do obscurecimento do intelecto dele. As pessoas não ficam enfurecidas como resultado da mera desgraça, mas apenas pela desgraça concebida como afronta. E a sensação de injúria depende do sentimento de que uma reivindicação legítima foi negada. Portanto, quanto mais reclamações em relação à vida seu paciente for induzido a fazer, mais frequentemente ele irá se sentir injuriado, consequentemente, de mau humor. Agora você deve ter notado que nada o lança numa paixão tão fácil do que descobrir que uma parcela de tempo que ele julgava
ter à sua disposição lhe é inesperadamente roubada. É o visitante inesperado, quando ele esperava uma noite tranquila, ou a esposa tagarela de um amigo que aparece quando ele esperava ter um tete-a-tete com o amigo, que o tira do sério. Agora, ele não é ainda tão maldoso ou preguiçoso a ponto de essas pequenas demandas à sua cortesia serem em si mesmas excessivas para ele. Elas o deixam furioso porque ele se ressente de ter sido roubado do tempo que deveria lhe pertencer. Você deve, portanto, reforçar na mente dele com zelo a convicção curiosa de que meu tempo pertence a mim. Faça-o ter a sensação de que começa cada dia com o dono legítimo de 24 horas. Deixe-o perceber como um pesado tributo a porção de sua propriedade que ele teve que entregar ao seu empregador e como doação generosa aquela porção a mais que ele autoriza para os deveres religiosos. Mas ele nunca deve ser autorizado a duvidar de que, de alguma forma misteriosa, ele tenha um direito pessoal de nascença ao montante total do qual essas deduções foram feitas. Você está diante de uma tarefa bastante delicada aqui. A premissa que você quer que ele continue alimentando é tão absurda que, se ele for questionado, nem mesmo nós poderemos achar uma fração de argumento em sua defesa. O homem não pode produzir nem reter um único momento do tempo. Tudo isso vem a ele por puro dom. Ele pode muito bem também considerar o Sol e a Lua como suas propriedades pessoais. Ele também está teoricamente comprometido a servir totalmente ao inimigo, e se o inimigo lhe aparecesse de forma corpórea e demandasse esse serviço por um dia inteiro, ele não o recusaria. Ele ficaria extremamente aliviado se esse dia não envolvesse nada mais trabalhoso do que dar ouvidos à conversa de uma mulher tola, e ficaria aliviado quase até o ponto de decepcionar-se por meia hora nesse dia. O inimigo dissesse: agora você pode ir e se divertir. Acontece que, se ele pensar sobre sua premissa por um minuto, que seja, até mesmo ele estaria obrigado a reconhecer que, na verdade, ele estaria nessa situação todos os dias. Portanto, quando eu falo de preservar essa premissa em sua mente, a última coisa que espero que você faça é fornecer-lhe argumento para a defesa desse pressuposto, pois ele não existe. Assim, sua tarefa é puramente negativa. Não deixe que os pensamentos de seu paciente se aproximem minimamente dessa suposição. Envolva num véu de escuridão e, no centro desse breu, faça com que o seu senso de propriedade do tempo permaneça silencioso, não aferido e operativo. Aliás, todo e qualquer sentimento de posse deve ser sempre encorajado. Os seres humanos sempre estão levantando reivindicações de propriedade que soam igualmente engraçadas, tanto no céu como no inferno. E temos que garantir que mantenham essa atitude. Muito da moderna resistência à castidade vem da crença das pessoas de que elas são donas de seus corpos, essas propriedades vastas e perigosas, pulsando com a energia que criou os mundos em que eles estão sem o consentimento deles e dos quais eles são expulsos ao bel prazer de outrem. É como se uma criança da realeza fosse posta pelo pai, que é movido por amor, no comando de alguma grande providência, sob a tutela de conselheiros sábios, e viesse a imaginar que é realmente a propriedade das cidades, das florestas e dos grãos, da mesma forma que ela é dona dos blocos de montar quando está na creche. Nós produzimos esse sentimento de posse não apenas por meio do orgulho, mas pela confusão. Nós lhe ensinamos a não atentarem para as diferentes conotações do pronome possessivo, as diferenças sofisticadamente gradativas que ocorrem em termos como minhas botas, para termos como meu cachorro,
meu servo, minha esposa, meu pai, meu mestre e meu país. Até meu Deus. Eles podem ser instruídos a reduzir todos esses sentidos àquele de minhas botas, o meu, possessivo. Mesmo na creche, uma criança pode ser educada ao dizer meu sínio, a não se referir ao velho objeto de afeição com o qual ele tem uma relação especial, porque é isso que o inimigo irá ensinar-lhe a querer dizer se não formos cuidadosos. E sim, o urso que eu posso rasgar em pedaços se me der na telha. E do outro lado da balança, nós ensinamos as pessoas a dizer meu Deus, em um sentido não muito diferente, na verdade, do que aquele sentido de minhas botas, querendo dizer o Deus ao qual eu tenho um direito adquirido por meus serviços excepcionais e que eu exploro do púlpito o Deus que me supre de tudo que eu desejo. O mais engraçado é que por todo esse tempo a palavra meu, em seu sentido plenamente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano a respeito de coisa nenhuma. No longo prazo, ou o nosso pai, ou o inimigo é quem vai dizer meu para todas as coisas que existem, especialmente para as pessoas as quais descobrirão no fim das contas. Fique certo disso. A quem pertencem de fato o tempo delas, suas almas e seus corpos, certamente não a elas mesmas, independentemente do que aconteça. No que se refere ao presente, o inimigo diz meu para tudo, com base na alegação pedante e legalista de que foi ele quem as criou. Já nosso Pai espera no final dizer meu para todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Com carinho, seu tio mal danado.